Bom, pessoal, agora vamos receber a professora doutora Raquel Cristina Menconi, que apresentará sobre infertilidade e nutrição. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp Estadual, da Universidade Estadual Paulista, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural, área de concentração anatomia, pela Unicamp. Desenvolveu pós-doutorado na Virgínia, nos Estados Unidos, é livre docente de anatomia humana pela Unesp. Tem experiência na área de morfologia, com ênfase em anatomia humana e biologia da reprodução. Atualmente atua como professora associada no Departamento de Anatomia do IBD e está credenciada como orientadora no programa de pós-graduação em Biologia Geral e Aplicada da Unesp e no programa de saúde e envelhecimento da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMED. Pode iniciar, professora. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite que me fizeram. Faço minhas as palavras da professora Maíra, que me antecedeu, da importância de sediar um evento desse, a importância dessa liga, que tem aí desenvolvido esse trabalho importante aqui e levado o nome do nosso instituto e agregado pessoas que falam sobre a mesma temática, Então, isso eu já parabenizo vocês pelo evento, e pelas iniciativas aí. Bem, então o tema, que foi proposto e solicitado Bom, vamos lá. Então, o tema que foi solicitado foi infertilidade e nutrição, Dentro desse tema, eu trago um pouco do que nós trabalhamos dentro do grupo de pesquisa. Minhas alunas de doutorado, vinculadas aí ao programa de Biologia Geral e Aplicada, fizeram grande parte desse trabalho e relacionado aí, então, aos efeitos da restrição do leite materno sobre a estrutura, função e desenvolvimento do epidídimo. Então, nosso trabalho, ele avaliou diferentes idades, desde o período embrionário até a fase adulta, Então, eu fiz um corte de apresentação aí para vocês, para falar um pouco mais da parte inicial do desenvolvimento do epidídimo frente a essa restrição do leite materno. Bom, então, desde 92, a infertilidade é considerada um caso de saúde pública, pela Organização Mundial da Saúde. E nós temos dados que mostram que 15% dos casais, quando decidem ter filhos, eles passam por problemas aí, para engravidar, para problemas relacionados à fertilidade. E desses que passam por essa série de problemas, 30% a 50% dos casos está relacionado ao fator masculino, Então, nós temos aí esse estudo, então, envolvendo aí quais seriam esses fatores, como esses fatores são influenciados aí pela dieta. Então, falando da infertilidade, geralmente ela é causada por condições que vão afetar. Tem dois pontos principais, que eu apresento aqui para vocês, que é a produção e ou função dos espermatozoides. Nós temos falhas também que podem acontecer na ejaculação, que pode ser
diversos outros palestrantes já falaram, né? Como resultado dessa restrição proteica materna, nós temos o baixo peso corpóreo ao nascimento dessa prole, a prole masculina, que eu vou falar no caso. Foram verificadas alterações na organização dos túbulos seníferos, nos testículos, também alterações da organização das células de cérebro, entre outros parâmetros aí testiculares. E foi identificado alterações que são decorrentes, né? Alterações de funções de espermatozoide, funções espermáticas, que estão associadas às funções epididimárias. E essas funções aqui, elas são semelhantes àquelas encontradas em homens com baixo peso ao nascimento. E aí eu faço um gancho à pergunta da professora Persília, da professora Mairi. No caso, né, como eu leio alguns trabalhos sobre fertilidade e esses relacionados a epidídimo, a maior parte dos artigos que nós temos, eles são estudos epidemiológicos, né? É mais difícil você controlar a dieta e montar os grupos, né, com humanos. Mas, de qualquer forma, a gente observa essas mesmas alterações aqui, fazendo referências a indivíduos que passaram por malnutrição, né, durante a gestação e a amamentação, e relacionado ao baixo peso corpóreo também. Tá? Então, nós temos aqui trabalhos que associam a essas questões. Bom, esse trabalho que eu mostro aqui para vocês é um trabalho do grupo da professora Vilma, né? Que foi feito em 2011. E nesse trabalho foi observado que a restrição proteica intrauterina ela levava ao atraso no desenvolvimento e alterações de parâmetros espermáticos em ratos adultos. Então eles pegaram os animais, né, fizeram a restrição proteica intraútero e aí eles avaliaram o animal adulto já com 120 dias e avaliaram os parâmetros espermáticos. Aí o resultado desse trabalho, eles mostram que eles sugeriram que pelo menos parte das funções epididimárias e da maturação espermática foi afetada esse tratamento, por essa restrição proteica intrauterina. E um dos parâmetros que é bastante importante que é usado para avaliar a habilidade fértil, né, do espermatozoide é esse parâmetro de motilidade espermática. Então, o espermatozoide, quando ele passa pelo epidídimo, ao final ele tem que estar apto a chegar, né, até o oócito e fecundar esse oócito. Então, esse parâmetro é um parâmetro bastante importante e eles observaram que ele estava alterado. E esse amadurecimento do espermatozoide, ele depende que os espermatozoides passem ao longo do duto epididimário, para que ao final ele esteja apto para fertilizar o oócito. Aí, como eu vi que tinha um aluno de primeiro ano aqui, né, eu trago só um esqueminha rápido aqui para falar sobre o epidídimo. Então, o epidídimo é um duto único. Ele é longo, então o homem, por exemplo, ele tem 6 metros de comprimento, né? No rato 3 metros e assim por diante, no camundongo 1 metro. E para que ele caiba no espaço pequeno, ele tem que ser compactado. Então ele se enovela todo ao longo do desenvolvimento, ele vai crescendo e vai se dobrando, vai se enovelando, para que ele fique ocupando um espaço menor ali, né? Dentro do sistema ali do sistema genital masculino. Bem, e ao longo dessas diferentes, ele tem uma cabeça anatômica, né, tem um corpo, uma cauda, e quando o espermatozoide então transita por essas diferentes regiões epididimárias, é que ele
nas diferentes regiões, é um epitélio, né, que ao final, aqui a região proximal, né, mais intermediária aqui, é a região mais distal do epidídimo. A gente observa aqui na região mais distal, que é onde a gente tem o armazenamento dos espermatozoides, é onde esses espermatozoides ficam aí e esperam o momento da emissão e da ejaculação. Então aqui ele tem um diâmetro mais alargado, né, que é onde os espermatozoides ficam armazenados, e depois ele segue o caminho com o objetivo final de chegar lá no sistema genital feminino e encontrar o óvulo. Bem, então, em relação aos efeitos da restrição proteica materna sobre a estrutura, função e desenvolvimento do epidídimo, qual é a nossa questão maior aqui? Esse epidídimo, para que ele tenha as suas funções intactas, adequadas, né, que ele seja funcional, completamente funcional, ele precisa se desenvolver corretamente. Então, cada etapa do desenvolvimento epididimário é importante para que esse epidídimo tenha condições de receber esses espermatozoides e proporcionar esses espermatozoides no ambiente adequado para o seu amadurecimento. No nosso trabalho, nós tivemos, o que eu vou apresentar aqui para vocês, o nosso protocolo experimental, então foi as mães restritas, elas receberam a ração, né, com uma porcentagem mais baixa de proteínas ao longo de toda a gestação e lactação. Quando acontece o desmame dos animais dos grupos mais velhos, né, 4, então 120 dias, esses animais, então, eles se alimentaram de uma dieta monoproteica, de forma que toda a restrição que eles são submetidos é via mãe, tá? E aí, nós temos aqui, para entender o desenvolvimento epididimário, nós temos partes importantes, fases importantes desse desenvolvimento. Então, por exemplo, no desenvolvimento pré-natal, a gente espera que o epidídimo passe pelo processo de alongamento, onde ele cresce, né? E ele vai novelando. Isso faz parte do processo, então, de formação desse epidídimo. Depois nós temos o período pós-natal do desenvolvimento, dividido em duas fases. A primeira fase aqui é um período indiferenciado, então as células são diferenciadas, colunares, né, todas semelhantes, não tem ainda aquele conjunto de células principal, halo, né, tudo mais. E até o 7º dia de vida pós-natal é o período onde esse critério está indiferenciado. Porém, logo no início do período pós-natal, começa a sedimentação do epidídimo, ele começa a ser sedimentado naquelas partes, que são partes com ambientes bioquímicos diferenciados, né, que vão manter esse ambiente diferenciado. E depois a gente entra na segunda fase aí do desenvolvimento, que é o período em diferenciação, onde as células então começam a se diferenciar e ter as características de cada região, né, epididimária. Esse período vai até aproximadamente 44 dias de vida pós-natal. Então, aos 44 dias, aos 50 dias de vida pós-natal, a gente espera que esse epidídimo esteja totalmente diferenciado. Tá? E, então, esse é o período onde nós temos também a contínua expansão do epidídimo, né? E aí, perto dessa fase aqui da puberdade, nós temos o aparecimento dos espermatozoides na luz do duto epididimário. Bem, então o epidídimo ele é originado no duto mesonéfrico e ele deve alcançar forma, tamanho e comprimento ideal para se tornar funcional. Então, isso é extremamente importante. Qualquer insulto, né, que prejudique, que atrapalhe, que atrase o desenvolvimento epididimário, compromete a função desse órgão. Os processos morfogênicos, então, epididimários, para que é essencial, né,
pré e pós-natal. Nós temos a diferenciação do duto mesonétrico orquestrada aí por hormônios e fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, né, induzidos aí por hormônios, estimulados pelos hormônios sexuais, eles resultam, né, naqueles processos de novelamento, migração, proliferação e diferenciação celular, que vão culminar na formação do epidídimo. Então, esses são os eventos que a gente segue aí para entender, né, a importância de cada fase de desenvolvimento, né, e como a restrição proteica materna interfere em cada uma dessas fases. Bem, nessa imagem aqui, né, é um epidídimo em período embrionário, olha, epidídimo testículo, né, período embrionário no dia 14,5. Então, a gente observa aqui que esse epidídimo, olha, ele está retilíneo, tá vendo? E a partir do dia 16,5, ele começa o processo de enovelar. Esse enovelamento, ele começa na região mais proximal do epidídimo e ele vai se progredindo para a região mais distal do epidídimo, tá? No início aqui, olha, o enovelamento bidimensional, depois ele se torna tridimensional, que é quando ele começa a se dobrar completamente, né, e ficar tridimensional. E depois nós temos no dia pós-natal aqui, já esse aspecto aqui do epidídimo já bastante enovelado. Nos ratos, que foi o objeto aqui do nosso estudo, tem uma pequena diferença aqui, né? Então, o início do enovelamento bidimensional e tridimensional em relação ao camundongo, mas é o mesmo processo que passa aí no epidídimo. E aí depois, então, ao longo, né, desse processo de desenvolvimento, o epidídimo continua alongando, né? E esse alongamento depende de processos de proliferação celular, rearranjo das células, então as células vão se dividindo e vão se organizando, vão se rearranjando para que esse duto vá crescendo, né? Ele tem que crescer bastante. Bom, nós fizemos uma coleta, né, de embriões. Então aqui eu coloquei a foto do embrião, só para vocês terem uma noção da distribuição, porque eu tenho os rins, né? Olha só lá o testículo, o epidídimo, a próstata e a bexiga urinária. Nós isolamos esse complexo aqui, olha, no genital. Isolamos esse epidídimo aqui, ele é bem pequenininho, tá sem a régua aqui, mas imagina, é embrionário, né? No dia gestacional 17,5. Depois, a próxima etapa, depois que a gente isola, a gente tira os testículos aqui, olha, que estão associados ao epidídimo, e mantém esse órgão dessa forma aqui, esse complexo, na verdade, nesse formato, e a gente coloca em meio de cultura para acompanhar como está o crescimento desse epidídimo. E aí, então, fazemos aqui meio de cultura e tudo mais, e depois nós observamos como que foi o crescimento, né, do duto mesonétrico desses animais aos 0, 24 e 48 dias, do grupo normoproteico e do hipoproteico. Nós encontramos como resultado um atraso, vimos que a gente mediu a longitude aqui dele, né? Nós vimos que ele cresceu mais devagar, digamos assim, ele demorou mais para crescer, ele não atingiu o mesmo crescimento do animal controle.
vai continuar, como esse desenvolvimento vai continuar na vida pós-natal, se vai ser recuperado esse atraso ou se não. Tá? E se, né, todos esses parâmetros aqui que nós estamos avaliando, eles têm relação com alterações da qualidade espermática que já foram descritos em animais adultos lá alguns anos atrás. Bom, então para seguir aqui, quando nós então, percebemos que nós tínhamos aí provavelmente um atraso de desenvolvimento, nós pegamos e selecionamos algumas proteínas e fizemos aqui o Western blot, né, para medir o nível proteico aí, né, quantificar o nível proteico dessas proteínas que estão relacionadas, são importantes para o desenvolvimento epididimário. Quando a gente fala de desenvolvimento epididimário, tem poucos trabalhos na literatura sobre, né, e os trabalhos que tem que nos ajudam bastante, né, a entender o papel dessas proteínas no epidídimo, são trabalhos que usam animais nocaute, que aí eles entendem, né, no animal nocaute, qual é a consequência da ausência daquele total, né, daquele gene, daquela proteína, para o animal. Então, o que nós observamos aqui, né, em relação ao WNT, né, a WNT9B aqui, ela teve uma redução nos animais restritos em relação ao animal normoproteico. Essa restrição ela foi significativa, né, nos animais de 14 dias, né, nós avaliamos aqui os animais no início do desenvolvimento pós-natal, 7 e 14 dias. E nós vimos essa alteração da proteína WNT. Essa proteína é fundamental aí, então, para o desenvolvimento embrionário. Ela está relacionada tanto ao embrionário como pós-natal, tá? E ela está relacionada ao quê? A manter, né, a proliferação celular desse epitélio, né, que está em formação, e a polaridade celular, né, que indica, que dá indícios de como essa célula, para onde essa célula vai caminhar, né, ela tem um eixo, né, uma polaridade, e como que ela vai dobrar, esse duto vai dobrando e enovelando também. Que são os processos, né, que regem aí, o desenvolvimento do epididdimário. Então, esses processos eles são essenciais para o correto alongamento e nivelamento do epidídimo, e nós vimos que a WNT está reduzida aqui nos animais lipoproteicos, que foram submetidos à restrição proteica materna, tá? Esse grupo lipoproteico. Ao mesmo tempo que nós encontramos esse resultado, nós vimos aqui a via EC, né, a EC1 e a EC2, aumentadas, olha só. E uma tendência aqui é aumentar a SORC também, que é a SORC ativa nesse tecido. Também durante aí as fases iniciais desse desenvolvimento pós-natal, a EC1 e 2 é ativada para que haja promoção da proliferação celular e citodiferenciação das células principais e basais. Então, aparentemente, o que está acontecendo aqui, nós vimos uma alteração, nós temos uma proteína que é o WNT, que é um indicativo importante do desenvolvimento epididdimário, e o que a gente vê, né, que sempre a gente fica com a sensação, quando a gente estuda epidídimo, de que está tendo sempre uma compensação. Parece que enquanto uma via está down, a outra está aumentando, e a gente sempre vê esse equilíbrio. Então, a gente acredita que esse aumento aqui é uma resposta do tecido para normalizar esse processo de diferenciação e de proliferação celular. Então, a restrição proteica materna, ela traz o início do crescimento do duto mesonéfrico e ela diminui a expressão da WNT, né? Foi o que nós vimos. Houve, então, alterações na formação inicial do epidídimo, então isso a gente pode afirmar, né? Baseado nos dados, tanto morfométricos, medindo o duto mesonéfrico, como olhando para a expressão de proteínas de desenvolvimento no início do desenvolvimento pós-natal, a gente consegue, então, afirmar que há alterações nessa formação inicial do epidídimo. E aí a gente entende aqui que o aumento dos níveis proteicos da EC1 e 2 e da SORC ativa
mais aí do dia pós-natal 1, né? 7, 14, indo para o 21, 44 até o 120, que é a fase adulta aí. Nós temos alterações de outros parâmetros, né, que é bem comum em trabalhos que relatam, que tratam da restrição proteica materna. E aí nós fomos dosar, né, os hormônios aí desses animais de 7 a 14 dias de vida pós-natal. Nós não encontramos alterações de testosterona circulante e verificamos um aumento significativo aqui aos 7 dias do estradiol. Tá? Bem, em relação a esses resultados todos, o baixo peso ao nascer está relacionado à nutrição materna durante a gestação, né, e indica um crescimento fetal lento. Né? Então, faltou alguma coisa ali, teve um insulto que está atrapalhando aí, né, o desenvolvimento desse embrião, desse feto. E o peso dos órgãos genitais, ele fica sendo aí para a gente um parâmetro, né, que informa as condições do desenvolvimento desses órgãos. Então, a gente tem esse parâmetro, um parâmetro importante, né, que a gente sempre tem aí no início do experimento. A diminuição, então, do peso dos órgãos reprodutivos, ela pode indicar um efeito adverso, específico tanto de um tratamento qualquer, uma dieta, no sistema genital masculino. E quando a gente analisou nossos dados, o peso relativo, que é aquele peso que a gente faz a relação entre o peso do órgão e do corpo do animal, nós vimos que teve um aumento. Então, quando a gente pega a diferença corpórea é muito grande, quando eles nascem, o restrito é bem menor do que o normoproteico. Então, os órgãos também, né, são mais leves do que os restritos, são mais leves do que dos normoproteicos. Só que quando a gente faz a relação, né, e afere ali, né, calcula o peso relativo desse órgão em relação ao peso corpóreo, esse órgão, na verdade, ele aumenta, né, tanto o testículo como o epidídimo. E a gente percebeu esse aumento ao longo de todas essas idades que eu falei para vocês que nós estudamos. Então, olha lá, o peso relativo dos testículos e do epidídimo aumenta em todas essas idades pós-natal. E a gente tem na literatura informações que dizem que essa é uma tentativa, né, de compensar, né, e preservar a funcionalidade do órgão. Então, quando a gente pensa nesses órgãos reprodutivos que produzem espermatozoide, onde amadurece o espermatozoide, a funcionalidade deles depende da perpetuação ali da espécie. Né? Então, a gente percebe que existe uma força ali, né, de tentar preservar essa funcionalidade. E isso é um sinal, né, que os pesos relativos eles aumentam, né, desses órgãos reprodutivos. Bem, a distância genital também é um dado importante sempre para a gente, né? Então, ela é um biomarcador, entre outros que nós temos aí, que fala um pouco como que foi o desenvolvimento dentro do útero, né? Então, quando nasce, a gente mede lá a distância genital, se tiver alguma diferença, isso pode denotar, né, que houve algum insulto ali, alguma coisa alterou, né, aquele ambiente uterino. Então, em geral, a DAG ela pode estar associada, sempre que a gente vê malformações em órgãos genitais e tudo mais, eles associam com alterações da DAG, né, que é a distância no genital. Então, indivíduos aí, né, que foi detectado atraso de instalação da puberdade, estrogenização, infertilidade na vida adulta, na idade adulta, eles têm associados à alteração aí da distância no genital. Tá bom? Tem trabalhos na literatura, então, que associam, que trabalham no sistema genital masculino, e que associam a restrição proteica materna, animais então, que foram submetidos à restrição proteica
perceber esse aumento e o aumento da aromatase. Então, de certa forma, o que está acontecendo com esses nossos animais no início aí da vida é um efeito estrogênico. Então, a restrição proteica materna, ela leva à estrogenização aí, né, dessa prole. Aí não teve, então, aumento de testo nesses animais, não houve uma conversão importante da DHT. A DHT é o hormônio que tem maior afinidade ao receptor de andrógeno, né? Ela é super importante ali para a manutenção do epidídimo. E nós observamos que não houve, e ao mesmo tempo, essa testo, parte dela, então, está sendo convertida para estradiol. Tá? Bom, então, como a gente está trabalhando com animais até 14 dias, nesse que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente tem que entender que esses hormônios, né, que a gente mede, os hormônios circulantes, são aqueles que chegam no epidídimo. Porque os que são produzidos no testículo, eles só vão atingir o testículo quando começar a primeira onda testicular. Quando sai a primeira onda lá do testículo e ela passa pelo epidídimo. Até lá, não tem essa comunicação ali entre eles, direta, né, do fluido luminal, do fluido que vem do testículo e passa pelo epidídimo. Então, nós temos esses hormônios chegando via sangue e temos essa testa aqui que pode ser convertida em DHT ou em estrógeno, como eu falei, né? E elas entram, né? Elas atuam via os seus receptores de andrógenos para teste de DHT e receptor de estrógeno alfa-beta para o estradiol. Então, o desenvolvimento epididimário, ele é dependente desses hormônios aqui, né? É importante a gente falar que a manutenção do epidídimo, o desenvolvimento do epidídimo, a manutenção das funções epididimárias, elas dependem de todos esses hormônios, inclusive estrógenos, né? Então, nós temos, por exemplo, a testo e a DHT associadas à regulação da proliferação celular, síntese e secreção de proteínas, e associada também aos níveis de receptores de andrógeno. E o estradiol, ele está envolvido na regulação, né, da diferenciação celular, a formação do microambiente luminal, que é extremamente importante, porque é onde o espermatozoide é banhado, né, onde ele fica e onde ele interage através desse fluido, que ele interage com o epitélio epididimário. E ele é responsável e determina os níveis de receptores de estrógeno também. De forma que o papel central do desenvolvimento, então, ele depende do equilíbrio entre esses hormônios sexuais. Então, não só os andrógenos, como às vezes as pessoas associam, né, por serem meninos, né, pode ser a prole masculina, mas também pelos estrógenos, pelo estradiol. Bom, então aqui nessa imagem, né, no dia pós-natal 7, a gente consegue ver essa relação, olha, diminui o receptor de andrógeno, então a testa não aumentou, que eu tinha mostrado para vocês, diminui o receptor de andrógeno, diminui a 5-alfa-reductase, que ele converte a testa em DHT. Esse daqui eu vou deixar para depois, que é o fator de crescimento, né, de fibroblast. E nós temos ainda, olha só, o aumento dos receptores de estrógeno e também da enzima que converte, conversora, que é a aromatase, que converte a testo em estradiol. Tá? E aqui, em 14 dias, nós vemos também uma diminuição do AR, né? Não temos uma diferença significativa aqui na redução da 5-alfa-reductase e temos um aumento aqui, olha, da aromatase e de um dos receptores de estrógeno. Bom, então vai se manter aí basicamente o mesmo cenário de 7 a 14 dias de vida pós-natal. Bom, então os fatores hormonais, eles são importantes para o desenvolvimento epididimário pré-natal, né? Então, as células mesenquimais que inicialmente expressam o AR
receptores de andrógenos estavam aumentados nas células mesenquimais dos animais proteicos, né? E em relação àqueles do grupo controle. Então, isso a gente interpretou como sendo um atraso na diferenciação celular, né? E depois, então nós tivemos esse indicativo aqui, nós propusemos outros trabalhos para olhar como estava o fenótipo do epitélio digimário de animais aos 44 dias de vida, que é quando a gente espera que ele seja completamente diferenciado. O epitélio digimário, então, a gente espera que ele tenha todas as células epidigimárias, todos os tipos celulares ali já diferenciados. E os nossos resultados que eu mostrei aqui para vocês, mas a gente observou que há uma diferença, sim, na presença de células basais, há um atraso evidente ali, né, do desenvolvimento da diferenciação das células lá aos 44 dias. Então, a gente então, entende que esse atraso ele permanece. Claro que uma parte das células lá se diferenciou, ok, foi indo, mas sem um atraso sim, porque quando a gente esperava que já tivesse tudo ok aos 44 dias de vida, eles já estavam se alimentando numa dieta normal desde o desmame aos 21 dias de idade, e ainda assim nós vimos essas diferenças lá na frente. Tá? Nosso próximo passo agora é entender como que está o adulto, né? Que se ele recuperou ao menos lá na frente aos 120 dias de vida. Bem, então a gente conclui aí que tem menos testes chegando em DHT sendo convertida em virtude aí, da baixa, né, dos baixos níveis proteicos de AR e 5-alfa-redutase. E isso gera consequências negativas durante o desenvolvimento epidigimário pós-natal. Bom, no epitélio, então, e no epidigimário, a testosterona, como eu falei para vocês, ela pode ser convertida em estradiol pela enzima aromatase, e o aumento delas nos tecidos aqui epidigimários reforça a nossa hipótese de que menos testes estão sendo convertidos em DHT. Tá? A exposição, então, a níveis elevados de estrógeno durante a vida fetal é um dado, esse aumento de estrógeno na vida fetal é um dado que a gente encontra na literatura. Os grupos que trabalham com restrição proteica materna têm esses dados bem descritos, mas nós não temos nada em relação a esses estrógenos no início da vida pós-natal. O nosso trabalho trouxe, após o nascimento, a queda, o aumento de superestradiol após o nascimento. Mas esses trabalhos que mostram elevados níveis de estrógeno na vida fetal, eles concluem que após o nascimento, esses animais que tiveram esses elevados níveis de estrógeno, eles têm retenção dos testículos, desenvolvimento de cistos epidigimários e na idade adulta, há sim indícios de redução da fertilidade e aumento de câncer nos testículos. Tá? E aí nós, então, pouco a gente sabe, pouco a gente leu sobre essa alteração
fatores de crescimento. Eles desempenham um papel importante na regulação da nutrição do epidídimo, né? Eles sinalizam através dos seus receptores aqui, né? Nós não temos muitas informações também sobre esses fatores, sobre o papel deles no epidídimo, mas a gente sabe que ele tem um papel relacionado à regulação e manutenção do epidídimo também. Bem, então, em relação aos receptores 1 e 2, o 1, ele está presente ali no desenho bem diferenciado e ele é responsável pela regulação do desenvolvimento do mesênquima. E está envolvido também, olha lá, com o controle de proliferação e diferenciação celular. E o 2, né, o FGFR2, ele tem sido associado à promoção da proliferação e citodiferenciação de células epiteliais. Ele então, tem sido descrito como essencial para a manutenção do epididimário, né, e atuando aí como regulador da proliferação celular, citodiferenciação, migração, apoptose, e também ele é importante estar relacionado à motilidade espermática na vida adulta. Tá? E ele parece, o FGFR2, ele parece também ser dependente de andrógenos. Bom, nós vimos aí uma diminuição dele, né, nos nossos animais, o que também mostra que houve um atraso ou alterou minimamente aí a citodiferenciação, né, desse epitélio epididimário. Bom, sigo para as conclusões, tem uma aceleração aqui, que a restrição proteica materna, ela leva ao aumento de estradiol sérico na prole masculina e causa alterações importantes nas fases iniciais do desenvolvimento epididimário. E aí eu pergunto para vocês, né, sobre a fertilidade, né? Esses animais, eles são inférteis? Será que eles são inférteis, esses animais? Nós vimos que tem alteração de parâmetros espermáticos importantes, né? Mas não diretamente, né? Tem uma porcentagem de espermatozoides que não estão aptos, né? Que não amadureceram corretamente, mas nós temos os que conseguem chegar lá no óvulo e fertilizar o óvulo. O que eu fico pensando, né, que pode acontecer? Essa prole masculina, ela vai ser pai de meninos, né? E essas alterações que esses pais tiveram aqui, que a gente viu, muitas delas, até eu acompanhei o trabalho da professora Eliane, não sei se ela falou sobre isso ontem, mas a gente vê que essa informação transgeracional de pais para os filhos leva muito sobre as alterações espermáticas que a gente encontra no testículo, por exemplo, nas células germinativas. Então eu fico pensando, né, nessas alterações a longo, né, nas consequências. Esses pais têm outros filhos meninos e têm outros filhos meninos, e o quanto isso vai interferindo na fertilidade desses animais. Então, a princípio, sim, todas aquelas alterações espermáticas que nós encontramos, alteração na motilidade espermática, a presença das gotas citoplasmáticas, alterações morfológicas de espermatozoide, muito provavelmente estão relacionadas a essas vias que eu apresentei e outras, né, vias que nós já vimos que estão nessa. A gente já linkou algumas para apresentar hoje, eu linkei algumas. Mas todas elas provavelmente conversem com aquelas alterações lá aos 120 dias de vida. Ao longo do nosso trabalho, né, vou terminar com outras conclusões mais específicas, mas ao longo do nosso trabalho, o que a gente viu? Quando a gente avaliou os animais de 44 a 120 dias de vida, a gente observou que alguns parâmetros são recuperados. Né? Então, a professora Melissa falou, olha, tem algumas coisas aqui, só pela dieta, né, você consegue recuperar algumas coisas. Mas, em geral, é essa bagunça que eu fui mostrando assim. Bom, diminui o índice, aumenta a ERC, sabe? Ele fica se compensando, parece o tempo todo, e essa sensação a gente tem até o final. Até a análise lá dos animais aos 120
44, e aí essa desorganização ela está posta. Então a gente vê, afetou, né, que isso provavelmente é que culminou naquelas alterações espermáticas que está envolvido com isso, as funções epididimárias elas foram alteradas, e tem um grupo canadense, né, o Herman, o Beres, eles têm uma frase assim no artigo que eles falam da importância do epidídimo ser completamente funcional, né? Então, o que eu diria, né, desse órgão epidídimo, pelas alterações que a gente enxerga aqui, ele não está completamente funcional, ele tem funções alteradas, né? Ele fica o tempo todo tentando compensar, mas as funções dele foram alteradas, ele não é o mesmo epidídimo, mesmo lá aos 120 dias, tá? Bem, vamos lá. Bom, então, assim, a conclusão específica assim, desses dados que eu apresentei então, a restrição proteica materna, ela causa estrogenização do tecido epididimário, compromete a citodiferenciação, que é modulada por hormônios e fatores de crescimento. Nós temos alterações aí, tanto nos fatores de crescimento como nesses hormônios. Altera a expressão de proteínas importantes que atuam na interação entre epitélio e mesênquima, por exemplo, a R, né, e outras. Altera a atividade de proteínas que modulam a proliferação celular e citodiferenciação. É o que mais a gente vê, né? O que mais a gente vê sendo alterado aí ao longo do desenvolvimento. E a gente fala, né, por conta dos dados que nós obtivemos do crescimento do duto mesométrico, que ela atrasa o desenvolvimento, tanto o crescimento como o envolvelamento, né, desse duto mesométrico. Então, a dieta materna de baixa proteína durante a gestação e lactação leva ao comprometimento do desenvolvimento epididimário pré e pós-natal. E é essencial que esse desenvolvimento esteja adequado para que o órgão seja completamente funcional. Tá bom? Eu acho que era essa a minha contribuição hoje aqui para vocês. Obrigada, professora, pela palestra. Vamos abrir para perguntas, comentários, se alguém tiver. Parabéns pela palestra, né? Então, algumas coisas se complementam, né? Queria perguntar para você, né? Por exemplo, em termos de morfologia, né? Quando você olha essas três regiões, assim, número de células, né? Em termos de proporção daqueles pedículos, altura, né? Do epitélio, né? Tem aí muitos estereocílios. Será que assim, existe uma alteração nesse processo morfológico? Porque a gente vê funcionalmente, né, como você falou, várias genes e proteínas alterados, né? E o quanto que isso também, né, pode levar, né, a esse comprometimento todo. Ótima pergunta. Esse trabalho da professora Vilma, eles falam que não tiveram alterações morfológicas. Porém, eu fiz outras análises diferentes dessas, né? Eles fizeram isso pelo volume e eu esperava, né, aquela coisa forte, esperança que tivesse muita diferença em diâmetro, altura de epitélio. Por quê, gente? A gente pega o epidídimo restrito, ele é muito menor do que o epidídimo normal. Porém, a gente não viu essas grandes diferenças. Vimos sim. Um pouco sim de diferença de altura de epitélio, um pouco de diâmetro, meio que espaçadas entre regiões e idades. Então isso não é uma constante, mas
compensar, né, o que está acontecendo, né? Mas muito interessante aí esse resultado. Parabéns aí. Talvez, mas se a gente fosse tentar pensar, né, no cumprimento desse curso lá no final, se eu conseguisse, né, ser isento, talvez por isso ele seja menor, né? Então ele é mais curto e isso é menos células trabalhando. O espermatozoide vai passar por um duto mais curto e ele vai, né, então vai ficar comprometido a função, né, que ele tem que adquirir ali quando ele passa, mas eu não tenho esse dado. Então, assim, de tag que a gente viu, tem essa alteração. E de células também. Agora, o que aconteceu? Quando a gente começou a ver esse papelado de alteração, né, todas as proteínas que a gente foi propondo e que a gente tinha uma hipótese, a gente preferia chegar no final desse trabalho da Maria e da Thalita e falei, mas como está o fenótipo desse epitélio? A gente não tem o fenótipo do epitélio. E aí foi um trabalho, né, que até a gente está terminando de escrever lá do biólogo da FAMEMA, e a gente viu sim a alteração de quantidade de células. Existe diferença. Na quantidade de células, a TPase positivas, e a TPase é super importante porque ela é responsável pela acidificação do meio, né? Para manter o espermatozoide quiescente, ali quietinho, né? Para não começar a se movimentar antes da hora. A gente tem alteração de células basais, número de células basais, de proliferação celular. Aí nós estamos usando outros parâmetros, né? Aqui tem até um slide de PCNA, mas nós temos outros de proliferação e nós tivemos diferença. Só que a gente deixou isso para dentro. Ao invés de a gente começar pelo começo, a gente foi, nossa, ninguém conta lá na frente. Olha, eu esqueci de olhar para esse fenótipo. A gente começou a encontrar assim, as diferenças. E agora tem um projeto de seda da Janaína que está aqui, justamente para a gente ver se as alterações dos 44 dias foram recuperadas aos 120. Essas alterações, como está o fenótipo desse critério aos 120 dias de vida. Né? Muito bom. Parabéns. E os dados de variação hormonal,
desenvolvimento, de impacto, né, no tamanho, no volume dos órgãos, é muito parecido com o que a gente tem na próstata, que foram os dados que o Sérgio, o Alexandre, mostrou na apresentação dele antes do almoço. E a gente, né, num determinado momento das nossas análises, a gente olhou para o jovenzinho e foi olhar para o adulto jovem, 90, 120 dias. E impressionante como, nesse período, né, que o rato era muito jovem, parece que as coisas se recuperam. Morfologicamente, a gente olhando para a glândula, peso prostático, a coisa parece que, olha, o que aconteceu no início foi de fato um atraso do desenvolvimento e ao longo do período, né, de crescimento pós-natal, parece que esses parâmetros foram recuperados. Mas, quando a gente vai olhar, né, para o imprint, para essa marca que ficou no início do desenvolvimento, analisando, né, mecanismos moleculares que fazem a manutenção tanto da próstata, e muito provavelmente a gente possa extrapolar os dados, né, do epidídimo, a gente percebe que, como a Raquel comentou, a recuperação do ponto de vista molecular não foi bem assim. E isso que é interessante, né? Dependendo muito da análise que você faz, você pode ter uma resposta equivocada, né, a respeito dos parâmetros que você vai, né, inferir nos seus resultados. E por que disso? Principalmente do ponto de vista de desenvolvimento, com esse imprint estrogênico inicial, que para o sistema reprodutor, ou sistema genital, a anatomista me corrige aqui, o sistema genital masculino, a testosterona é importante para o desenvolvimento, como a Raquel comentou, mas o estrógeno também é fundamental. E essa elevação nos índices estrogênicos no início da vida, elas fazem com que essas células, né, que estão expostas ao estrógeno nessas fases iniciais, elas fiquem, de certa forma, mais responsivas ao aumento dos estrógenos ao longo da vida. E é isso que acontece durante o envelhecimento. E aí é que tem o dado, né, que eu deve ter comentado com vocês, de que quando existe um pico de aumento, né, um pico de estrógeno, junto com a redução de testosterona, que faz com que essa razão estrogênica suba muito na idade adulta velha, a gente tem, né, nos nossos dados um aumento da incidência de câncer de próstata desses animais cujas mães, né, foram submetidas à dieta hipoproteica. Então, aí eu vou fazer um memorado aqui e retomar o comentário da Persília, né, com diferentes dietas, não só, né, de dietas com restrição proteica, mas eventualmente, né, as pessoas que fazem, né, uma dieta vegana, vegetariana, eles têm alguns dados, né, que demonstram que quando a dieta ela tem a base de soja e consome muito fitoestrógeno na base de soja, esse aumento da exposição a fitoestrógeno pode levar à estrogenização no início da vida e com esses desfechos que a gente discutiu aqui. Então é um dado interessante, né, que fica aí, né, a dica para quem tiver interesse em propor um experimento com uma dieta, né, à base de soja para os animais, mas essa dieta que a gente trabalha, que é muito parecida, né, essa dieta, ela é restrita em caseína, que é a proteína do leite, né, e assim, tem toda uma relação, para quem, né, é mais da área da nutrição, que estuda essa relação, né, de aminoácidos essenciais e não essenciais para o desenvolvimento. Então, esse acho que é um outro aspecto importante, né, para a gente ter em mente, não, né, discutir agora e esgotar o assunto, mas que fica essa pulguinha atrás da orelha. Mas é interessante que a gente fez, né, experimentos diferentes, em laboratórios diferentes, em épocas diferentes, e os resultados a respeito dessa variação hormonal são muito, muito parecidos, né? Uma coisa interessante que eu lembrei bom, a gente vê toda aquela alteração ali, receptor de andrógenos,
nesse